Tratado da conformidade com a vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. Feliz de vós, amado leitor, se sempre fazeis outro tanto. A santidade será a consequência e, tendo passado uma ditosa vida, concluirá com uma não menos ditosa morte. Quando se passa desta para a outra vida, a esperança concebida pelos que ficam em relação à salvação de quem partiu procede do conhecimento de que ele tenha morrido com a resignação. Se abraçamos todas as vicissitudes da vida, inclusive a morte, como vindas da mão de Deus, com submissão à sua vontade, certamente morreremos santos e seremos salvos. Abandonemo-nos, pois, em tudo, à boa vontade daquele Senhor que, sendo o mais sábio, conhece o que melhor nos convém, e sendo o mais amante, pois deu a sua vida por amor a nós. Quer também o que é melhor, sendo o mais sábio, conhece o que melhor nos convém, e sendo o mais amante, pois deu a sua vida por amor a nós, quer também o que é melhor para nós. Fiquemos certos e persuadidos, diz São Basílio, de que Deus procura o nosso bem mais do que nós podemos procurar ou desejar. Mas prossigamos e consideremos em que coisas nos devemos unir com a divina vontade. Primeiro, devemos unir-nos à vontade de Deus nas coisas naturais, como quando faz frio, calor, quando chove, ou em tempo de escassez ou epidemia, e em outros casos iguais. Devemos abster-nos de dizer que intolerável frio, que horroroso calor, que desagradável estação, ou fazermos uso de algumas expressões que mostrem a nossa repugnância para com a vontade de Deus. Devemos querer tudo como é, porque Deus de tudo dispõe. São Francisco de Borja, indo uma noite a um convento da sua ordem, enquanto nevava muito, bateu à porta muitas vezes. Porém, os padres que estavam dormindo não abriram. Quando amanheceu, muitos deles lastimaram tê-lo feito esperar tanto fora de casa. Mas o santo lhes disse que ele te dará muita consolação durante aquele tempo, pensando que era Deus quem fazia cair os flocos de neve sobre ele. Segundo, devemos unir-nos à divina vontade quando padecemos fome, sede, pobreza, desolação e desonra. Em todo caso, devemos dizer: Senhor, Tu fazes e desfazes, e eu estou contente, desejando unicamente o que Tu queres. E o mesmo devemos dizer, diz Rodrigues, naqueles casos imaginados, sugeridos por Satanás, na intenção de nos fazer cair em alguma maldade, ou pelo menos nos inquietar. Se alguém vos dissesse estas ou aquelas palavras, ou vos fizesse estas ou aquelas ofensas, que dirias? Que farias? Devemos responder: eu diria e faria o que Deus quisesse.
e assim nos livraríamos de toda falta de inquietação. Terceiro, se temos algum defeito natural, ou no nosso espírito, ou no nosso corpo, como ter pouca memória, inteligência rude, pouca habilidade, falta de algum membro ou saúde fraca, não nos lastimemos, pois que merecimento tínhamos para que Deus nos desse uma alma mais sublime ou um corpo mais bem organizado? Não podia Ele permitir que nascêssemos na classe dos brutos? Não podia Ele deixar-nos no nosso nada? Demos graças ao Senhor por tudo o que a sua bondade nos tem concedido e por tudo o que faz. Quem sabe, se tendo nós tido maiores talentos, uma perfeita saúde, um corpo extremamente bem organizado, nos teríamos perdido. A quantos a sua ciência e o seu saber têm sido a origem da soberba e o desprezo com que tratam os outros e por isso causa da sua perdição? Em tal perigo estão outros muitos, que se adiantam nas ciências e nos talentos. A quantos outros a beleza e as suas forças têm sido causa de muitos crimes. E ao contrário, quantos, por serem pobres, enfermos e disformes na sua figura, se têm salvado e sido santos? E quantos, se fossem ricos, instruídos e de boa presença, se teriam perdido e condenado? Portanto, contentemo-nos com o que Deus nos tem concedido. Não é necessário a beleza, a saúde, nem o engenho agudo, só é necessária a salvação, diz Jesus. Quarto, devemos particularmente ser resignados nas enfermidades corporais e voluntariamente abraçá-las de maneira e pelo tempo que Deus tenha determinado visitar-nos com elas. Devemos tomar remédio para restaurarmos a saúde, porque tal é a vontade de Deus. Porém, não aproveitando estes, devemos unir-nos à vontade divina, o que nos será de maior vantagem do que a mesma saúde. E devemos dizer em ocasiões tais: Senhor, eu não desejo a saúde nem a doença, desejo unicamente que a vossa vontade seja feita. É, sem dúvida, grande virtude não lamentar nas aflições durante o tempo da dor ou enfermidade. Porém, quando estas pesam sobre nós, não nos é vedado descrevê-las aos nossos amigos, nem mesmo rogar a Deus que nos livre delas. Falo daquelas dores ou enfermidades que atacam severamente, pois há muitos que, por serem pouco experimentados no sofrimento, perante a mais leve indisposição ou fadiga, pretendem obter a compaixão de todos. O próprio Jesus Cristo, começando a sua paixão, deu a conhecer aos seus discípulos a sua tribulação. A minha alma está triste até a morte. Mateus 27, 38. E ele rogou ao seu Pai eterno que o livrasse dela. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mateus 27, 39. Mas o mesmo Jesus nos ensinou que o que devemos fazer depois
de tais preces é resignar-nos imediatamente à vontade divina, dizendo: não como eu quero, mas como vós quereis.